Hoje vamos novamente falar de astrologia psicológica, mas na intenção de preparar a primeira parte da consulta que eu costumo dar. A consulta que eu uso para convencer um indivíduo que para ele evoluir a alma dele, para ele encontrar a finalidade da vida e evoluir a alma dele, ele precisa subjugar o ego. Ele precisa se descolar do corpo. Como e por quê? O corpo tem personalidade própria. Todo mundo já viu, ou muitos de vocês já receberam meus textos, onde eu descrevo a personalidade pela hora do nascimento do corpo. Então, o corpo tem personalidade própria. A personalidade do corpo é merecimento da alma pelas vidas anteriores que ela teve. Então, por mais que eu afirme, vou afirmar várias vezes, que nessa vida a alma não tem responsabilidade pelo que existe na personalidade do corpo, não descarto a possibilidade dela entender que tem que ter o merecimento dessas dificuldades e não pode deixar o ego ficar reclamando da vida, porque, na verdade, essa vida é a oportunidade que ela, a alma em vida, terá para resolver as suas culpas do passado. Você hoje tem uma filha difícil, provavelmente você foi uma mãe difícil. Você hoje sofre de pânico, provavelmente você criou pânico. Ansiedade, esquizofrenia, tudo que você traz de culpa, o pessoal lá de cima arrumou um jeito de escolher um corpo que tivesse a personalidade que você teria que enfrentar nessa vida. Então, nada dela você tem direito de reclamar. Jesus fala, regozije a vida. Aceite sem reclamar. Aceite agradecendo. Agradecendo por quê? Porque é a oportunidade que o divino lhe dá para resolver as suas dificuldades. Quem é que vai te atrapalhar o tempo inteiro? O ego. Por que o ego? Porque o ego é o regente da personalidade do corpo onde você vive. E ele, ego, que não pretende morrer, pretende apenas resolver tudo que leve ao gosto dele. E esses gostos dele nascem do mapa do nascimento do corpo. Sabe, é 2 em 1. É você contra você mesmo. Se você entende que a personalidade do corpo vai te pôr a risco e passa a debelar, a subjugar. O que é subjugar? É tirar o valor, tirar o poder dos gostos dele. A tua alma evolui. Se você entende que você tem que combater os erros do seu corpo, você percebe que os erros que você chama de erros, que na verdade são apenas diferenças de ego, das outras pessoas, é da responsabilidade do corpo delas. Elas não estão a fim de te perturbar, elas não estão a fim de te mostrar desamor, elas não estão a fim de nada, elas só são diferentes porque o divino assim botou você num corpo com ego tal e eles num ego diferente. Só isso. Eu botei aqui um esqueleto de assuntos para falar nesse vídeo. Vamos ver se eu consigo fazer ficar bem legal. Então vamos lá. A primeira parte da consulta é descolar
o corpo da alma. A ideia, então, é fazer você acreditar e se convencer que se você se deixar iludir que é o ego, ou escolheu esse ego, ou criou esse ego, você vai dar mais orgulho ao próprio ego, e o ego vai ter mais força ainda em repetir as manias que o mapa dele criou para ele ter gostos. Sabe? Gosto não tem nada a ver com discernimento. Gosto tem a ver com gostos. Você conhece um bando de gente que tem um pouco de lógica, um bando de gente que tem só lógica, um bando de gente que tem só gosto. Que culpa eles têm? Nenhum, mas o ego é responsável. Que culpa o ego tem? Nenhum, porque o mapa criou ele. Quem tem culpa? Quem tem culpa foi quem escolheu o corpo para pôr a alma à prova. E no final das contas a alma tem culpa total porque ela tem merecimento em vidas anteriores para receber esse corpo. Ponto. Então vamos lá. Adianta falar por falar do ego? Não. Por quê? Porque ele vai virar para mim e vai falar assim, esse palhaço está me descrevendo. Ele não acredita que a alma que está no corpo dele tem a capacidade de combater ele. Ele não pode entrar numa briga achando que vai perder. Então ele entra na briga achando que vai ganhar. Então só falar dele, falar das virtudes ou dos defeitos, ele pouco se importa. Passa como fofoca. Porque ele pode fazer uma cara feia, eu faço isso mesmo, mas vai continuar fazendo, porque tem gosto nisso. Vamos ver aqui o que eu coloquei a mais. Você tem que. A consulta é para convencer que você precisa sair a sua alma do corpo. Por quê? Porque se o corpo tem um ego que rege a personalidade, que é feita para repetir gosto, não tem discernimento. A alma tem. Quando você se descola da alma, tudo começa a funcionar. Vamos fazer uma comparação entre a psicologia tradicional e essa tese que eu trago. Eu não vou falar mal da psicologia tradicional, mas vou apontar um equívoco. E é um equívoco de fundamento. Eles têm lá dezenas de anos de estudo e eu não tenho nada. Então não posso me contrapor e falar que está tudo errado, não. Mas que tem que mudar alguma coisa para funcionar, isso eu vou deixar claro que tem. Então, a psicologia tradicional chega e fala assim, você é responsável por tudo de ruim que você guarda no seu inconsciente. Aí eu pergunto, por que você, alma, é responsável por alguma coisa que você não criou? Que quem criou foi o mapa. Quando você, alma, entende que pode se descolar desse conjunto de ações para usar da lógica e brigar com gosto, a coisa começa a funcionar. Porque, do contrário, se eu chego para o teu corpo, que é regido pelo ego, e falo, você tem no inconsciente esse problema. Culpa é sua. O ego gosta de se martirizar e não se importa com as culpas. Se você se penalizar, ele vai gostar, porque ele vai se martirizar ainda mais. Aí a psicologia tradicional cobra das virtudes
que resolva os problemas. As virtudes são do ego. Os problemas são do ego. O ego é um conjunto que precisa de equilíbrio. Ele é latente. Ele não foi feito para modificar à mercê do gosto, nem da alma que vive nele, nem tampouco de profissionais, terapeutas, técnicos, que venham tentar convencer que a virtude é maior que a alma. Jesus mesmo, quando foi acusado de fazer o bem através de Beelzebul, ele falou, se Satanás matar Satanás, Satanás estará morto. A casa dele será destruída. Então, como é que parte do ego vai destruir a outra parte se ele precisa de equilíbrio? O fundamento de cobrar das virtudes a solução do problema é falha. Por quê? Porque quando você manda as virtudes modificar as atitudes gerais, você cria que ela tenha força de vontade. Para mudar, a força de vontade cansa. E como o conjunto é latente, nasceu para ser assim e não vai deixar de ser, ele se repete. Ele se repete mais cedo ou mais tarde. E principalmente por conta do céu de cada dia. O horóscopo do zodíaco é uma palhaçada, uma mentira, onde todos os jornais, todos os canais de internet, todas as revistas, cada um conta uma história que não bate uma com a outra para mostrar que todo mundo está contando historinha. Mas os aspectos que se formam no céu de cada dia criam humores. E esses humores detonam aquele que está na beira do abismo. Então, se você sofre de ansiedade, mais ansiedade você vai ter. Se você sofre de pânico, mais pânico você vai ter nesse dia que é favorável ao pânico. Se você sofre de esquizofrenia, se você sofre disso, se você sofre de tendências ao vício, ferrou. Então, o céu de cada dia piora a possibilidade dos gostos do ego de se martirizar. Então, o fundamento de cobrar das virtudes a ação de cura não serve. E a psicologia mesmo fala que não tem cura. E não tem cura porque a personalidade é latente. Nasceu naquele mapa e vai morrer naquele mapa. Enquanto tiver vida, é o mapa que trouxe o pacote para a personalidade do corpo. Então, conclusão. Força de vontade não adianta, então o que interessa é meta. Qual é a meta? A meta é saber que é latente, saber que não vai mudar, saber que tem os abismos e saber que pode administrar com lógica e discernimento. Mas a lógica e o discernimento, embora a lógica faça parte de uma das influências de alguns dos signos, o discernimento, como é da alma, é uma ação externa a esse conjunto da personalidade. A ação externa, diferente das virtudes que faz parte do conjunto do ego, a externa funciona. Por quê? Porque ela vai usar das virtudes para abafar os defeitos. E não vai se cobrar das virtudes que acabe com os defeitos. Isso não existe. Então, seguindo aqui no meu esqueleto que eu preparei, que eu estou meio perdido. Vamos ver. Esse é de vida, além do texto, provar a personalidade. Bom, um termo que eu gosto de usar, quando eu tiro a responsabilidade da alma dos erros, dos enganos, das dificuldades, mágoas, transtornos, baixa estima, depressão, pânico, ansiedade,
bipolaridade, um monte de dificuldades que pode existir individualmente ou coletivo dentro da personalidade do corpo, quando eu tiro a responsabilidade do sujeito, é porque eu acordo, eu estou falando com a alma dele, não com o ego que quer se martirizar. Então eu falo com a alma dele e falo assim, que responsabilidade você tem que ter a respeito disso se você não criou nada disso? Isso veio no pacote do mapa astral. É um pacote. Não interessa agora, nesse momento, que é merecimento de vidas anteriores. Nessa vida que você tem que aproveitar a oportunidade para acabar com suas culpas, você tem que perceber que não é sua, é só enfrentar com amor. E não deixar o corpo te empacar em reclamações. É meio simples. Embora possa ser um pouquinho difícil, mas complicado não é. É simples. Descrever não é para... Outra coisa. Quando você fala do ego, não adianta nada. Porque o ego se orgulha do que ele é. O ego foi feito para se amar, para se orgulhar. Então, quando você fala, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso não é para mim, isso é para mim, não sei o que, assim não dá. Quem está falando? O ego, que você tem que subjugar. Você tem que entender quem é você, alma, e quem é você, ego. O texto da consulta, que é a terceira parte, essa é a primeira parte, estou te descolando do corpo. O texto da consulta, que te descreve, a terceira parte da consulta, te descreve em até 7 páginas. Nessas 7 páginas, eu vou te provar que a tua personalidade não é uma laranja, não é uma fruta do conde, não, são vários gominhos, peças de um tabuleiro que você vai jogar para se entender. Para entender como e quando usar de cada uma das particularidades que são as influências dos signos que influenciam a personalidade do corpo onde você vive. Enfim, não tem que ter responsabilidade, mas tem que ter atenção para saber, agora é nisso que eu vou pegar, agora é naquilo que eu vou pegar. Tá? O elemento terra tem a desconfiança para vencer. O elemento fogo tem a coragem para atacar. Tem hora para se ter coragem, tem hora para ter pé no chão. Se na cabeça tem as duas influências, hora você usa uma, hora você usa outra. Você passa a administrar os seus atos. Então o pacote vem pronto. E o ego se orgulha. Quando você fala mal de alguém, esse alguém vira para você e fala assim, esse cara está falando mal de mim, está perdendo tempo, porque daqui a pouco eu vou repetir. Inconscientemente, o cara percebe, eu já repeti tantas vezes, como é que eu não vou repetir mais vezes? É latente, é do corpo. Deixa eu ver. Bom, outra coisa que é interessante salientar é esse tipo de informação que você ganha na consulta cria o antes e o depois. Tudo que eu falo que você não precisa mais se responsabilizar com os erros do passado, é por quê? Porque os erros foram cometidos pelos gostos do ego do corpo que você vive. Agora, se daqui para frente você entendeu para que serve a vida, você entendeu para que serve a alma, você entendeu para que serve o corpo, daqui para frente você tem que administrar e não deixar mais que os erros que vêm se repetindo continuem. Porque se daqui para trás os erros foram dos gostos do seu ego, daqui para frente os erros serão seus, alma. Por quê? Porque você não subjugou o ego. Então, tem o antes da consulta
e o depois da consulta. O antes da consulta você brigou com seu amor. Quase chegou a esfriar a possibilidade de ter prazer. Daqui para frente você vai fazer de tudo e mais alguma coisa para não deixar o amor esfriar com brigas que o ego quer fazer. E ele quer fazer, porque ele se ama, ele acha que ele é mais importante até do seu amor, que pode lhe dar prazer. É umas palhaçadas que não tem tamanho, brincadeira. Vamos lá. Agora vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho, antes de falar disso. Eu já falei, piripipopó. Então vamos lá. De quem é a tese? Muita gente fala a tese é do Lipiani. Não. Lipiani só desenvolveu um pouquinho os que os guias me trouxeram, ou me atormentaram nessa vida, mas a tese é de Jesus. Jesus falou por Marcos, Mateus, Lucas e João. Que, na verdade, ele falou através de todos os apóstolos. Mas esses tiveram os livros que foram aproveitados na Bíblia. Teve outros que também teve o evangelho que não foram apresentados. E mais, tudo que está escrito na Bíblia, se até hoje funciona do jeito que está, foi porque não foi escrito literalmente para ser entendido com facilidade. Tudo que está escrito entre as linhas. Por quê? É dito que dentro dos 10 piores bandidos, uma meia dúzia foi papa. Imagina um papa com o poder que tinha, na hora de atualizar o texto da Bíblia, ou traduzir o texto da Bíblia, ele não ia botar lá as vontades dele? Lógico. Agora, se está escrito entre as linhas e ele não percebeu, e tampouco o tradutor, ele simplesmente escreveu literalmente o que estava ali, mas o entre as linhas continuou. Então Jesus não falou para ser enxergado com facilidade, não, ele falou para você interpretar. Então, quando eu falo, falou através de Marcos, Mateus, Lucas e João, literalmente, não, entre as linhas. Por que todo mundo não enxerga com facilidade? Por que todo mundo não enxerga com facilidade o entre as linhas? Porque o ego não quer. O ego quer fazer as maluquices que ele quer. O ego quer repetir o que ele quiser. E se você for cristão, o que é ser cristão? É seguir ao que o Cristo falou. Se você for cristão, você não vai deixar o ego fazer o que o ego quer. Porque o ego do Cristo era 1000 vezes melhor, porque ele nasceu debaixo daquela estrela de Belém, que criou um mapa que nasceria um suprassumo. E se não teve mais, foi porque o tal do Herodes, o rei, mandou matar todas as crianças. E Jesus não morreu porque o anjo chegou para José e falou: aí, compadre, se manda para o Egito, porque vão passar o rodo. E Jesus se salvou. Bom, então vamos lá, vou te convencer que o ego nos emburrece, nos cria um véu da burrice para a gente não perceber o óbvio. Quantas vezes você se pegou rezando o Pai Nosso para pedir alguma coisa? Nas igrejas, tanto católica como protestante, você vê essa ação. Essa ação é vendida como certa. Agora, se você parar para prestar atenção no texto da oração, não se tem nada a pedir. É só regozijar a vida e louvar a Deus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade dele? É o destino que ele nos deu. Como é que você pode pedir por outro? Não tem como pedir por outro. Sabe? Não faz sentido rezar Pai Nosso para pedir por outro destino. Aí, seguindo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e no pão nosso de cada dia que nos dai hoje, ele que nos está dando o dia a dia, me ajude da forma que eu ajudar, me ame da forma que eu amar, me faça da forma que eu fizer. Me perdoe da forma que eu perdoo os meus, perdoe minhas ofensas da forma que eu perdoo aqueles. É ação e reação. Ele te dá a opção de criar o seu destino através da ação e reação. Então, além dele não aceitar que você simplesmente peça por um outro destino na oração, ele sugere que você seja o melhor possível para ter o direito de ter ajuda proporcional à sua positividade. Aí, por fim, ele fala, não me deixe cair em tentação, que eu acho uma sem vergonha isso, que as pessoas é que têm que se atentar e não ele fazer por onde você não se atentar, e me livrar do mal. Porque o mal está aí em tudo quanto é lugar. Mas o mal está aí em tudo quanto é lugar, lembrando que o mal não nos atinge se nós formos bons. Aonde existe a bondade, a maldade não impera. Diferente do imã, que o negativo atrai o positivo, na espiritualidade, o positivo atrai o positivo, o negativo, o negativo. Quanto mais negativo você for, mais negatividade você vai atrair. Tanto de obsessores, como de anjos bons. Os nomezinhos que dão para a espiritualidade que pode estar ao nosso redor. Você entra numa casa de uma gente bondosa, o clima é bom. Você entra numa casa onde o povo gosta de uma briga, de uma intriga, deixa o ego extrapolar, o clima é meio difícil. Outra situação que mostra que o ego nos emborrece, o Pai Nosso, mostrei claramente que todo mundo erra em usar do Pai Nosso. Uma outra situação que é até engraçada, da burrice, e uma burrice num público enorme, eles não se importam. Imagina, campeonato de futebol, o mais importante de tudo que não tem importância. Pênalti. O atacante faz o gol e agradece a Deus, como se o goleiro não fosse filho dele. O goleiro agarra o pênalti e agradece a Deus, como se o atacante não fosse filho dele. Meu Deus do céu, Deus está dando favorecimento a um ou a outro? Ou eles têm o favorecimento do destino deles, ou do merecimento deles? Do que eles fizeram por onde merecer, tanto nessa vida como de vidas que vieram, que estão sendo atingidas nessa. É esquisito, né? Agora vamos falar um pouco mais do homem. Jesus, que é o dono da tese, que eu já vou mostrar onde que está, ele nunca foi politicamente correto, porque ele não falava aos homens. A pose do homem, o orgulho do homem, o ego do homem, coloca palavras na boca de Jesus para tirar proveito. Jesus virava assim, ó, se você se pegar mentindo, está lá literalmente na Bíblia. O absurdo é tanto que eles deixaram escrito lá. Eu acho que eles estavam querendo derrubar Jesus. Então isso eles deixaram passar. Se você se pegar mentindo, arranca a língua fora
Você não precisa da língua no reino do céu. Jesus falando assim. Se você se pegar roubando, arranca o braço fora. Você não precisa do braço no reino do céu. Meu Deus! Que ser humano vai arrancar a língua ou o braço? Ele não falava para o ser humano, ele falava para as almas que estavam no ser humano. O tempo inteiro ele está falando para as almas que vivem nos homens. Ele, em várias passagens da Bíblia, ele fala assim, a alma que vive no corpo. Para mostrar que uma coisa é uma coisa, duas coisas é duas coisas. Ele sabia da jogada do corpo contra a alma e a alma que teria que administrar a vida, mas ele não precisava falar. Você tem que perceber. Tem um profeta que falou, muitos falarão no seu nome, na sua boca, mas tendo no coração só as vontades dos homens. Mas uma vez está separado. Jesus fala isso. Bem disse o profeta, não sei quem, não me lembro o nome do profeta agora. Então Jesus está separando o corpo do homem, o homem da alma. Jesus vira, não dê o que é do santo aos sem vergonha, porque eles vão te ridicularizar e te jogar aos porcos. Meu Deus do céu! Ele está falando que as almas vão jogar você aos porcos? Ou os homens? Ele separa o homem da alma, a carne da alma, o tempo inteiro. Agora, tem duas passagens que é fundamental, e uma delas, inclusive, eu provo que a tese é dele. Então, uma passagem é a passagem que ele recebe o tal do Nicodemos, que foi o senador de Roma, que tentou ajudar ele. E o nome do cara era o Nicodemos. Então ele vira para Nicodemos e fala, em verdade vos digo, se você não renascer para o Espírito ainda em vida, você não verás o reino do céu. Porque o que é carne e o que é espírito é espírito. E para agradar a Deus, que é espírito, tem que ser pelo Espírito. Vamos lá. Renascer para o Espírito ainda em vida. O que é isso? Subjugar o ego. Você nasce carne, o que é carne, o que é espírito é aqui. Você nasce carne, a carne está repetindo as vontades, você já viu um bando de coisas que você repetiu que deu ruim. Pô, não vai acordar para o espírito e perceber que isso não é legal? Tu está brigando com a tua mãe, tu está brigando com o teu pai, tu está brigando com a tua vida, tu está brigando com não sei o quê. Vai continuar repetindo isso? Ou vai perceber que você tem que renascer para o espírito, para usar do discernimento e evoluir a sua alma, para virar espírito, agradar a Deus que é espírito, para ver os reinos do céu? A tese dele. Renascer para o espírito. A qualquer momento você pode renascer para o espírito. O espírito é vivo, mas dentro do corpo, se o ego é muito forte, ele é morto. Então você tem que renascer para o espírito. Acordar o discernimento. Outra passagem bem interessante de Jesus é quando ele fala do testemunho. O testemunho aparece várias vezes, essa palavra na Bíblia. Jesus curava o cego e falava, vai lá o seu pastor prestar o seu testemunho. Então tinha hora que ele mostrava o valor à palavra testemunho. Mas teve uma vez que a palavra testemunho estava sendo desvirtuada pelo gosto da materialidade. Ele então falou,
Eu não acredito nem no meu testemunho. Palavras dele, está lá literalmente escrito. Eu não acredito nem no meu testemunho. Da forma como ouço, ele fala, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Eu de mim mesmo. Ele que nasceu debaixo da estrela de Belém, que era uma conjunção de astros que favoreceu um mapa que ia nascer o supra-sumo. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Imagina nós. Da forma como ouço, assim julgo. Mas se o meu julgamento é justo, é porque eu não faço as minhas vontades, mas sim a vontade daquele que me enviou. Então vamos raciocinar. Eu de mim mesmo é o corpo. Da forma como ouço, assim julgo, é o corpo. Mas se o meu julgamento é justo, é porque eu me calo o corpo, e só abro a boca depois que o meu discernimento mexe para falar o que precisa. O que for positivo para o momento. Corpo e alma o tempo inteiro. Corpo, eu de mim mesmo, ouço, julgo. Se você falar sem pensar, quem está falando é o ego. Ah, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não sei o que. Para pensar. Será que você falar que não gosta disso na frente daquele que gosta não é caminho de intriga? Será que falar o que tu gosta, que é de um ego que nasce, que é diferente do ego do seu semelhante que está ao lado, que vai discordar, é aceitável? Você falar um negócio que vai criar essa intriga? Pô, para pensar, olha em volta. Tenha amor. Jesus veio para fazer o mandamento do amor. Através do amor, as suas culpas vão sair. Se você se repetir em cima de um corpo que você ganhou de merecimento, que tinha uma personalidade que você ganhou de merecimento, e se repetir, o que você fez nessa vida? Tu perdeu a vida. Deixa eu me achar aqui. Bom, então vamos falar mais de corpo e alma, que a intenção da primeira parte da consulta é separar a alma do corpo para acordar o discernimento que é dela. Então agora nós vamos falar de Gênesis. Gênesis é uma das histórias mais antigas, está lá, provavelmente lá no livro de Salomão, e foi incluído no Velho Testamento. Gênesis é a vida, quando Jesus do nada criou a luz. E aonde a luz chega, o breu, o escuro, o negativo morre. Então o negativo não ganha nunca da luz, porque Deus criou a luz e a luz é mais importante. E nessa história tem a história de Adão e Eva, que todo mundo fala mal, que não serve para nada, que é uma baboseira, não sei o quê, porque está tudo escrito entre as linhas. Vamos lá, vamos interpretar. E olha, antes de falar que eu sou o cara porque eu estou interpretando, não. Meus guias me mostraram aonde que eu tinha que enxergar. Porque, do contrário, o meu ego também poderia correr o risco de fazer com que eu nunca entendesse porcaria nenhuma do que aquela história queria me contar. Então, vamos lá. Vamos interpretar a história de Adão e Eva. A coisa mais engraçada é quando eu chego e pergunto para 100 pessoas. Acho que nenhuma vai me responder o que eu quero. Eu pergunto, quais são os 2 personagens mais importantes da história de Adão e Eva? Eu falo Adão, Eva, cobra. E não é. Os 2 personagens mais importantes são as 2 árvores do paraíso. O paraíso é um jardim maravilhoso, o jardim do Éden. Tem 300 mil árvores, mas tem 2 árvores que têm nome. E os nomes das árvores é que mostram o caminho da interpretação. Ou
o caminho da interpretação dá sentido à história e, por conta disso, são os dois personagens mais importantes. Então, vamos lá. Quem são as duas árvores? A árvore que falam que é a da maçã, que, na verdade, no passado não existia maçã, foi numa das traduções que a palavra que foi usada era semelhante na língua tal, que era parecida com maçã, e virou maçã. Era o fruto da árvore. E a outra árvore é a árvore da vida, que também tinha um fruto da árvore da vida. Conclusão da história. Deus vira para Adão e fala assim, o paraíso é todo teu. Mas se tu comer daquela árvore, se comer daquele fruto, se comer da maçã, tu morrerá. Está lá escrito, literalmente. Nenhuma tradução modificou isso. Então vamos lá. Se eu perguntar para 100 pessoas o nome da árvore da maçã, para mostrar que ninguém prestou atenção na história, provavelmente 1, 2, no máximo 3 vão me falar que o nome da árvore é a árvore do conhecimento sobre o bem e sobre o mal. Que inclusive a cobra atenta a Eva falando, se você comer disso aí, você vai virar Deus, porque você vai ter o conhecimento sobre o bem e sobre o mal. Por conta disso você pode comer. Deus não quer que você seja tão forte quanto ele. Come aí para tu ver o inferno que vai acontecer. Agora vamos lá, vamos fazer uma relação. Se você julgar o seu semelhante pelo que você acha o bem e o mal, pelo que você gosta do bem e o mal, pelo que você acha o certo e errado, quem vai julgar? O ego. Quem é a maçã? Da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Que se tu comer, tu morrerá. O ego. Se você se embriagar do ego, elevou o corpo, denegriu o discernimento da alma, e tu vai para o inferno. Inferno. Muita gente fala, inferno existe. Paraíso são as cidades espirituais de gente que presta. Umbral ou purgatório e inferno, umbral tem várias regiões, purgatório tem vários andares. E muitos desses andares têm almas que não são recuperadas. Não são recuperáveis. Estão esperando o dia que a vassoura levar eles para outros planetas, porque aqui não voltam mais. Esse negócio aí do apocalipse, fim do mundo, é uma outra história que um dia eu posso fazer um vídeo. Mas vamos voltar. Se você se embriagar do ego e não deixar o seu discernimento funcionar, tu morrerá. Foi o que Jesus falou. Até porque Adão comeu da maçã e não morreu. Ele simplesmente foi expulso do paraíso. E mais, quando ele foi expulso do paraíso, aí Deus colocou na árvore da vida, que daria a reencarnação, os querubins lá com uma espada de fogo, para defender, para que Adão não pulasse o muro e viesse comer do fruto que ele podia comer antes. Mas agora não. Por quê? Porque agora, para ter reencarnação, precisa de um julgamento. Então, a história de Adão e Eva conta a finalidade da vida, as dificuldades que Deus nos cria, os alertas contra o ego, reencarnação e tudo mais, está tudo ali entre as linhas. E para a gente não deixar de falar da cobra, a cobra, que foi
criada por Deus, está lá escrito literalmente na história, é o pior dos animais que Deus criou e colocou junto ao homem, ele passa como tentador. Sabe? Quando Jesus foi para o deserto jejuar e encontrou lá o Satanás, no passado, a palavra Satanás não existia. Quem foi perturbar Jesus no deserto foi o tentador. A cobra é o tentador que Deus criou. Mas o tentador é só um externo, uma personalidade externa, como a cobra ali foi uma personalidade externa, como alguns políticos que enganam o povo, como alguns bispos, tanto da igreja tal como da igreja tal, que enganam os fiéis, que são tentadores. Mas será que é só eles ou somos nós mesmos também os que nos deixamos tentar através das vontades do ego? Então, a cobra está ali para mostrar que vive em nós os tentadores. Não só aqueles que nos fazem perder porque vendem a ideia da materialidade, da fartura, do isso, daquilo, da cobiça, como o de nós nos deixar levar nessa história aí. Então vamos voltar à história do corpo e alma. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. Eu anoto esses negócios e falo nada. Acaba eu fico lembrando do que eu esqueci de falar. Uma outra coisa, o homem é semelhante a Deus. Está lá em Gênesis também. Está lá, Deus cria, pega do barro, da terra, do elemento terra, monta lá o homem, e depois que sopra nas narinas o espírito da vida, a vida se dá ao homem. Então quem é semelhante a Deus? É o homem ou o espírito que ele soprou nas narinas do homem? Semelhante a Deus é o espírito, porque Deus é espírito, Jesus falou isso. Qualquer animal de cérebro grande, golfinho, baleia, provavelmente tem espíritos também, o ET, todos os espíritos das galáxias. O homem é semelhante a Deus, é o homem qual? O homem preto, o homem branco, o homem amarelo, vermelho. Palhaçada. Bom, então vamos lá. Vamos fechar essa história. Vamos realçar que virtude é do ego. Você pode, se você for se orgulhar das virtudes do ego, você está se orgulhando do que não é teu, é do corpo. Se você esconder os seus defeitos, você não vai conseguir corrigi-los. Então, não é por aí. Você tem que se soltar, não dá importância nem para as virtudes, nem para as virtudes é para servir os outros, os defeitos é para você corrigir. E outra, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, Porra, tem que perceber quando o teu ego está falando mais alto. Porque ele se orgulha do que ele é e ele vai continuar a ser como é até morrer. E até morrer você tem que se calar, usar do discernimento e pensar no que vai falar. E outra, para finalizar nosso vídeo, que é a primeira parte da consulta.
definição de subjugar o ego é o tal do rir de palhaço. Você sabe que na sua vida você já repetiu o mesmo engano um monte de vezes. Então, daqui para frente, você percebendo que vai repetir um engano mais uma vez, se você começar a rir de você, porque lembrou do Lipiani, lembrou que você é a alma que está num corpo que já repetiu um monte de vezes, começar a rir de você, você não vai repetir mais uma vez. E vai subjugar o ego, e vai ridicularizar o ego, e vai ter uma nota 10 na evolução. Então, a finalidade de subjugar o ego, a imagem que você pode não esquecer mais é o tal do rir de palhaço, rir de você mesmo, antes de você repetir mais uma vez uma das suas besteiras. Ok? Então a gente finaliza por aqui. Não esqueça aí de dar o like, o like, comentar. Se bem que esse vídeo vai ser no privado. Não vou colocar público. Um dia, de repente, eu até coloco. Que como faz parte da consulta, ela vai ficar meio no escondido. Passei para você no link por conta disso. Ok? Abraço.